ainda vale a pena largar tudo no Brasil e vir morar aqui nos Estados Unidos? Bem, essa é a pergunta que eu recebo praticamente quase todos os dias. Cássio, e aí, ainda vale a pena? Bem, antes de falar a minha humilde opinião, eu gostaria de voltar lá atrás para a gente entender um pouquinho do que mudou no cenário no momento que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, lá no comecinho de 2017, para hoje, 2024. De fato, muita coisa mudou e talvez mudou para pior. Mas isso não só aqui, isso no mundo inteiro. Muita coisa tem mudado rapidamente, tá? E eu quero deixar bem claro aqui que essa é minha opinião. Então, várias pessoas, cada um tem uma opinião diferente, mas eu vou colocar aqui alguns pontos, né, do que mudou de lá para cá e compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha vida, né? Hoje moro aqui no estado do Arizona. Essa aqui atrás é a nossa casa, graças a Deus a gente não paga mais aluguel, né? Isso foi uma grande vitória na nossa vida, mas para chegar ao ponto onde a gente está aqui hoje, eu e minha esposa trilhou um caminho muito árduo que talvez poucas pessoas estivessem dispostas a passar. Moramos 3 anos na rua para economizar dinheiro e não pagar aluguel. Na rua? Como assim? Sim, moramos 3 anos nas ruas de São Francisco, na Califórnia, e optamos em comprar um ônibus estilo motorhome e a gente morava parando nas ruas, tá? O que foi uma experiência incrível para a gente e fez com que a gente economizasse muito dinheiro. Mas isso é para um outro momento. Vamos fazer um vídeo só explicando como foi a nossa rotina e quanto de fato a gente conseguiu economizar. Mas esse vídeo de hoje eu quero dar a minha opinião, se ainda vale a pena largar tudo no Brasil e vir morar, arriscar, começar uma vida aqui nos Estados Unidos. Para você entender se vale a pena ou não, você primeiro precisa estudar o seu perfil, estudar o que você está largando para trás. Porque tem pessoas que vai estar largando muita coisa que talvez, na minha opinião, não vale tanta pena assim para o que ela busca para a vida dela. Já tem outras pessoas que não tem muita coisa a perder, né? E tem mais a somar do que a subtrair tomando essa decisão. Mas eu queria voltar lá atrás, voltar no ano de 2017, de fato foi quando a gente chegou aqui no comecinho de 2017, e falar de algumas coisas que mudaram de lá para cá. Quando a gente chegou aqui, basicamente sem nenhum tipo de conhecimento, a gente tinha um amigo que a gente ia morar próximo a ele, mas depois, quando a gente chegou, uma semana antes da gente chegar, ele decidiu mudar para um outro estado. E basicamente a gente veio com a cara e com a coragem, né, e com muita força de vontade na bagagem para vencer, decidido a derramar todo o sangue que a gente tinha nessa terra para ter um futuro melhor, ter uma qualidade de vida melhor do que a gente estava tendo no Brasil. Então, quando a gente chegou aqui, a gente foi morar num quarto de aluguel, né, compartilhado com umas 3 famílias. Então era uma casa com 4 quartos e cada quarto tinha uma família. Então a gente usava a cozinha coletiva, banheiro coletivo. Então assim, não é uma experiência muito agradável, mas 90% dos imigrantes que saem do Brasil e vêm morar aqui tem que passar por isso. Ou então ele vem com um dinheiro muito bom já para alugar uma casa, né, que não era o nosso caso. Então quando a gente chegou aqui, a gente pagou cerca de $300 por mês pelo aluguel do quarto em Massachusetts. Hoje, esse mesmo quarto, o aluguel dele está 1.100. Então daí a gente já começa a comparar o quanto as coisas mudaram. Ou seja, um quarto que a gente pagava 300, hoje está valendo 1.100. Outra coisa também é que quando a gente chegou aqui, a gente veio com o dólar a 2,90. Hoje o dólar já está a R$6. Então, para quem está aqui, está muito bom. Para quem está vindo, realmente é muito difícil, porque a gente sabe que essa taxa do câmbio pesa na hora que a gente troca um dólar por praticamente R$6. Isso é bem complicado para quem decide fazer o processo de imigração. Se naquele tempo a 2,90 a gente já achou bem difícil, quem está vindo agora com certeza é um outro ponto negativo. Antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir aqui
para você comentar da onde você está assistindo esse vídeo e se você largaria tudo no Brasil para vir ainda arriscar sua vida aqui nos Estados Unidos. Continua assistindo o vídeo e você vai entender se vale a pena ou não largar tudo e vir morar aqui nos Estados Unidos. Então a gente já tem 2 pontos negativos de lá de 2017 para hoje, 2024. Ah, Cássio, e questão de emprego. Quando eu cheguei aqui, na época todo mundo não usava Instagram como hoje, mas usava o Facebook. Então várias companhias colocavam a todo tempo ali, estamos precisando de pessoas com ou sem experiência para trabalhar, eu passo na casa e pego, se a pessoa estiver em tal cidade, e passei 2 dias desempregado. 2 dias desempregado, porque todo anúncio que vinha lá eu queria pegar qualquer coisa, e comecei a trabalhar com landscape, cortando grama, cortando árvore, e com 2 dias eu mandando mensagens, o dono dessa empresa entrou em contato comigo e eu comecei a trabalhar. Hoje, as pessoas que estão chegando para essa mesma região, para essa mesma cidade, eu conheço pessoas que estão há mais de 1 mês desempregado e pessoas que têm experiência. Então, com certeza, a demanda de trabalho diminuiu muito. Não é pouco não, é muito mesmo. Esse é um grande ponto negativo, porque antes a gente vinha com pouco dinheiro, mas rapidamente a gente começava a trabalhar e aí a gente já começava a seguir com as próprias pernas, já ganhando em dólar e gastando em dólar. Hoje não, as pessoas que vêm, ela tem que vir com um poder aquisitivo um pouco melhor, um pouco mais de reserva de dinheiro, né, para se preparar aí para alguns dias que ele não vai conseguir trabalho tão cedo, né? Esse é um outro ponto. Cássio, então você está falando que não vale a pena? Não, não é isso que eu quero passar. Sim, Estados Unidos, na minha visão, vale muito, muito a pena. Se a gente for comparar a questão de segurança, a questão de infraestrutura, a questão de educação, principalmente para os filhos, eu me sinto livre nesse país. Aqui está o nosso bairro, vou dar uma volta aqui com a câmera, você vê o quanto esse bairro é muito, muito calmo, muito seguro. A gente não vê nenhum tipo de criminalidade aqui, né? Claro que existem lugares nos Estados Unidos que tem sim criminalidade, né? A Califórnia tem muito roubo, assalto, mas aqui é muito calmo. Mas assim, o roubo e o assalto daqui é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. No Brasil o cara bota um revólver na tua cabeça ali e se tu não entregar tudo, ele atira em você e pronto. Aqui não, aqui o pessoal, você esquecer alguma coisa lá de fora, o pessoal vai lá e pega. Em alguns bairros. Outros bairros não, aqui no nosso bairro mesmo, chega encomenda, fica aqui do lado de fora e ninguém mexe. Então se você busca segurança, qualidade de vida, infraestrutura, educação, com certeza Estados Unidos vale muito a pena. Agora se você compara a um cara que veio para os Estados Unidos há 10 anos atrás e ele comprou uma fazenda no Brasil e ele fez... comprou casa, carro e tá rico no Brasil, hoje é muito complicado e muito difícil de isso acontecer. Não é impossível, né? Existem pessoas aqui que de fato chegam e já tem uma oportunidade muito boa de trabalho. Outro ponto é que as pessoas que chegou há mais tempo atrás, por ter muita companhia brasileira ali precisando de mão de obra, o inglês era praticamente... se você tivesse, agregava. Se você não tivesse, você conseguiria trabalhar do mesmo jeito. Hoje já está um pouco mais complicado, porque as companhias brasileiras já estão sobrecarregadas, né? Já tem seus trabalhadores ali, não tem tanta demanda como antigamente, e você acaba tendo que recorrer a trabalhar com americanos. Então, a língua é fundamental, né? Hoje eu trabalho para uma grande empresa americana, né? Essa empresa, ela trabalhava em São Francisco, eu trabalhava com eles em São Francisco e eles mudaram aqui para o Arizona e a gente veio junto com eles. Mas o inglês hoje é primordial, então se você tem o inglês, eu considero que você vai ter menos dificuldade ainda. Outro ponto é que as pessoas que chegou há muito tempo atrás, a gente tinha mais facilidade, né, de conseguir trabalho sem documentação. Hoje já está um pouco mais difícil isso. Então aqui eu já deixo aproveitar o gancho
para deixar uma dica, né? Antes de você decidir sair do Brasil, largar tudo e vir para cá aventurar nos Estados Unidos, certifica todas as possibilidades para que você venha legal, venha legalmente, podendo trabalhar com sua permissão de trabalho. Isso é fundamental, porque caso contrário, você vai realmente depender de algumas companhias que contratam, alguns estados basicamente não estão contratando pessoas sem documento, e você acaba passando mais dificuldade para conseguir trabalhos. Outra coisa que mudou muito aqui nesses últimos anos é a questão de carro. Antigamente a gente chegava, o meu primeiro carro foi $1.000, mas era um carro muito bom. Hoje, esse mesmo carro que eu comprei há basicamente quase 8 anos atrás, esse mesmo carro, de vez de ele cair de preço, ele subiu de preço. Então hoje, um carrinho que dá para você começar a sua vida aqui, mais ou menos aí separa uns $3.000. E claro, isso depende de cada estado. Mas antes, era muito comum você ver uma placa num carro free. Então significa que o cara estava doando aquele carro. Hoje não tem mais isso. Então tudo isso vem se complicando, né, para a pessoa que está chegando. Então a primeira dica que eu deixo aqui é que as pessoas procurem tudo e venha de forma legal. Procure conhecimento, procure saber todas as oportunidades que possa vir para conseguir um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos. Outro ponto, não se arrisque vir com o mínimo de dinheiro possível. Venha com a quantidade que dê para você se sustentar aí uns 3 meses tranquilo. Venha com a quantidade que você consiga comprar um carro, porque se você não tiver um carro aqui, na grande maioria das cidades, você não tem oportunidade, porque você precisa se locomover, e transporte público aqui, se não for em grandes centros, basicamente não funciona. Então venha legal, venha com dinheiro e venha determinado a vencer. Não venha achando que você vai ficar rico, que vai ficar milionário, porque já foi o tempo de Estados Unidos dar muito dinheiro. Ah, Cássio, eu tenho uma vida muito boa aqui no Brasil, eu tenho um emprego que eu ganho 10 mil, eu consigo tirar 8 mil. Se você tiver atrás de dinheiro, talvez Estados Unidos não vale a pena. Agora, se você ganha 10 mil lá e você está se sentindo refém de criminalidade, você não tem segurança de andar com seu telefone na rua, você não tem educação para os seus filhos, você tem que pagar uma escola muito boa. Então aqui não, aqui de fato vai valer muito a pena Estados Unidos para você. Então, respondendo a pergunta do vídeo, tá? Com certeza, Estados Unidos vale muito a pena se você busca infraestrutura, segurança, qualidade de vida e educação. Poder de compra também aqui ainda vale muito a pena. Agora, se você está buscando enriquecer de uma forma fácil, achando que nessa árvore aqui está cheio de dólar, provavelmente você vai ser um dos que vai quebrar a cara e rapidamente vai achar que o Brasil está melhor do que aqui. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de imigrar, procure saber se o seu perfil tem perfil para você conseguir toda a documentação. Se tiver, procure saber realmente se aquilo é para você, se você está disposto a pagar o preço, porque diferente do que muitas pessoas pregam, aqui não é fácil. Aqui não é fácil, é muito difícil. Você está longe da sua família, longe da sua cultura, longe da sua língua, das suas festas, de tudo aquilo que você está acostumado. É você renascer, é começar tudo do zero. Então, coloca tudo isso na balança e é você que vai dizer se vale a pena ou não sair do Brasil e recomeçar a sua vida. Se for, seja muito bem-vindo. Estados Unidos está te esperando. Forte abraço, fiquem todos com Deus.